Olá pessoal, muito bem-vindos ao Rocking Roads, o canal sobre rodas. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o terceiro vídeo da série O que levar numa viagem de moto ou numa viagem sobre rodas em geral, mais especificamente aplicado ao motociclismo. E a gente já falou nos vídeos anteriores, para quem não viu, sobre documentação, sobre preparativos gerais, sobre equipamento de vestuário para usar enquanto você está pilotando. E hoje eu vou falar sobre alguns acessórios que facilitam muito a vida para você ter na sua moto, ou opcionais ou acessórios aftermarket que você pode comprar e adicionar à sua moto depois. Então, sem mais delongas, vamos lá, começando com o GPS. Equipamento GPS, esse é um GPS Garmin, você tem TomTom, você tem o equipamento, eu acho que é da Garmin também, que fornece oficialmente para a BMW ou para alguns outros fabricantes, que fica, inclusive, se for o equipamento original compatível, você consegue comandar pelo punho, você tem alguns botões, dá um pouquinho mais de conforto, não é estritamente necessário, mas sempre ter um GPS externo para uma viagem longa, eu acho adequado. Vale a ressalva, depois para quem não viu, puxa nossos vídeos sobre como preparar uma viagem de moto, eu vou falar bastante sobre isso, sobre como fazer o download de mapas, atualizar o mapa, seja aqui, como fazer o download de mapas no celular para uso offline, que é muito importante. Muitas vezes você vai estar em zona de sombra, sem cobertura, ou simplesmente você não tem cobertura em outro país. Mas o GPS, você tendo os mapas atualizados do país que você está indo, ele te facilita muito, porque você não depende de cobertura 3G, 4G, 5G, ele funciona, simplesmente você está num local aberto, ele capta o sinal do satélite, e você não tem o problema da ansiedade com bateria. Então, o celular, obviamente a autonomia da bateria do celular com a tela ligada o tempo todo é muito restrito. Esse aparelho ele fica fixo, né? Geralmente os modelos de GPS próprios para moto, eles têm um berço que ficam ligados à bateria, então na hora que você conecta o GPS no painel da moto, no berço dele, ele já está carregando, então você não tem problema de bateria, você não tem problema de robustez, é um equipamento que já é robusto, né? Ele é próprio para chuva, ele tem uma luminosidade, ele tem um brilho adequado para mesmo com incidência solar você conseguir enxergar. Então são várias vantagens. Quem já tentou usar o celular como GPS sabe, além da questão de bateria, por mais que você tenha ali um cabo USB ligado, recarregando o celular, você tem a questão de aquecimento do celular, aquecimento seja pela bateria ligada e seja também por incidência solar. Você tem a questão da luminosidade do painel e geralmente também, eu acho que uma viagem longa, que você vai usar 8 horas por dia, acaba sofrendo, fazendo o celular sofrer um pouquinho, é melhor você ter um equipamento dedicado. O segundo item que eu ia colocar para vocês são equipamentos para moto mesmo, é o protetor da carenagem, né, o popular mata-cachorro, talvez o nome não seja o mais politicamente correto, mas são os protetores de ferro, seja do motor, seja da carenagem, para que em algum caso de alguma queda, alguma coisa, sua moto está protegida, seu prejuízo é minimizado, você só passa uma mão de tinta depois no protetor e ela está nova de novo. Eu faço essa ressalva principalmente para quem viaja de BMW, os modelos que tem o motor Boxer, que são o motor exposto lateral, qualquer queda o motor encontra o solo, então na melhor das hipóteses vai riscar a tampa do cabeçote. Na pior das hipóteses, você vai ter um vazamento de óleo, você vai ter uma trinca de cabeçote e isso vai limitar a sua viagem. Então, ter um protetor é um investimento que você faz uma vez, eu acho que é super válido. E também, mais do que proteger a moto, não é o adequado, talvez, o adequado é você pilotar com os 2 pés na pedaleira, mas você tendo um protetor, no caso das BMW, que tem o motor Boxer, eu viajei muito de GS, a vantagem é que você pode até colocar o pé sobre o protetor em alguns momentos para dar uma esticada, para dar uma mudada de posição. Eu, quando viajo sozinho, uso o pedal traseiro, uso o pedal, uso o protetor para ir mudando a posição, para dar uma esticada e uma alongada na perna. Algumas pessoas, inclusive, usam os protetores, o mata-cachorro, para fixar suporte de pé adicional. E aí fica a gosto de cada qual. Outro item que eu acho bastante importante é o adaptador. As motos mais novas elas já têm tomada USB. As mais antigas ela tem aquele adaptador que a gente fala de cigarro, né, de acendedor de cigarro, mas é adaptador 12 volts. E você precisa de um equipamento como esse, que você vai plugar ali na saída 12 volts e ele vai converter a saída em portas
USB para você, né? Então, para você recarregar um celular, para você recarregar uma bateria de câmera, de GoPro, alguma coisa, é bem útil. E, inclusive, depois eu vou dar dica para vocês da mala de tanque, que é o que me permite deixar todos os equipamentos sendo carregados enquanto eu piloto, né? Um outro item que eu ia colocar para vocês, que é uma alternativa, né, e eu acho que é sempre válido levar, é um power bank, né, um banquinho de uma bateria externa para você carregar seus itens, mesmo enquanto você não está na moto. Eu acho que quebra bem o galho. Eu sempre tenho comigo um power bank para carregar, seja o celular, alguma coisa. Se eu tiver sem bateria, eu não preciso ficar plugado na moto, eventualmente parado, carregando, ou pedindo para alguém me emprestar uma tomada caseira, né? Aquecedor de manopla, ou ao menos um protetor de manopla. Então, obviamente, se você for para algum lugar frio, o aquecedor de manopla quebra um galho, mas se sua moto não tem isso de série, não é um item que você vai colocar, instalar depois. Até há alternativas, mas não recomendo. Mas para quem tem, eu acho que na hora quem está comprando uma moto para viajar, acho que aquecedor de manopla é algo a se considerar, porque dá um conforto extra mesmo. Em algumas motos, não só o aquecedor de manopla, mas o banco aquecido também. Eu nunca tive moto com banco aquecido, então não posso fazer meu próprio juízo sobre isso, mas eu acho que sempre é um conforto adicional. O que eu falo, se você não tem aquecedor de manopla, pelo menos o protetor de manopla, para evitar que alguma pedra, alguma coisa acerte sua mão, se você vai fazer muita viagem em estrada off-road ou ripio, e também acaba bloqueando um pouco do vento, né? Então, num clima muito frio, o protetor ajuda um pouco. Além de proteção, eu comentei para vocês protetor de motor, eu também gosto muito do protetor de farol, né? Então, quem tem essas motos novas, GS, Ducati, Triumph, sabe que os faróis hoje em dia são muito caros, porque eles têm aquele modo de condução de luz diurna, LED, então qualquer prejuízo, eu não tenho nem ideia quanto que está um farol hoje original para se comprar, mas certamente mais de 5 mil de uma moto como essas. Então, um protetor de acrílico ou protetor de tela do farol é algo que eu também super recomendo. Falei do banco aquecido, dependendo do modelo que você tem de moto, ou se você quer um conforto adicional, também nunca usei. Estou pensando, porque agora eu saí de uma GS, eu estou com uma BMW Scrambler, é uma moto que praticamente o banco é nada, ela tem muito estilo, mas muita personalidade, mas pouco conforto. Eu fiz uma viagem de 9 mil quilômetros com ela, consegui fazer tranquilo, rodando o dia inteiro, mas para um conforto extra muita gente coloca aquele forro no banco, que é um forro anatômico em gel. Vai virar piada nas rodas de moto, mas eu acho que o conforto às vezes se paga, né? Então, o dia que eu fizer o teste, eu deixo depois o review para vocês aqui. Piloto automático da moto, outro equipamento que de série é super bem-vindo, porque não é o ideal, mas eventualmente você vai, numa viagem longa, colocar o piloto automático, até para evitar tomar multa, né, para você não ficar ultrapassando o limite. Mas o que eu falo que não é o ideal é, se você coloca o piloto automático, você consegue soltar o punho do acelerador, você consegue descansar um pouco o braço, você consegue alongar enquanto você está rodando. Não é o mais adequado, mas eu sinceramente fiz muito isso, e ter um piloto automático ajuda até para permitir que eu solte de vez em quando a manopla. Para quem não tem moto com piloto automático, custa R$20, R$30, uma presilha. É uma trava física do acelerador, né? Então ela vai travar o acelerador no manete e vai deixar a moto acelerada. Não é tão preciso quanto um piloto automático, porque ela só vai travar uma trava física no acelerador mesmo, então eventualmente vai passar um pouco da velocidade ou vai ficar aquém, mas também cumpre um pouco a função, e é uma forma fácil e barata de você conseguir isso. Então, você dá uma pesquisada no Mercado Livre, ou LX, piloto automático manual, você vai achar vários modelos. Como eu já falei, apoio adicional para os pés e o prolongador do pezinho, né, um extensor do pezinho. Não de comprimento, mas o extensor da base. Ele deixa o pezinho uma área maior, para que eventualmente, se você vai parar em cima de terreno gramado, areia, pedra, a moto fica em pé com menores dificuldades, né? Você não precisa ficar procurando pedra, alguma coisa para apoiar a moto.
Então, eventualmente, é algo que é interessante também. Você vai ter aí da Touratech, você vai ter várias marcas, também pesquisa online, você vai achar na sua loja de moto. E uma dica, né, é deixar sempre espaço sobrando no bagageiro. A gente vai falar agora sobre o que levar em termos de como fixar a bagagem na moto. Sempre deixar espaço sobrando para guardar todos os equipamentos, né, que eu estou mostrando aqui, para que você consiga numa parada colocar dentro do seu baú, dentro do seu equipamento, para você não precisar ficar carregando tudo, né? Então o GPS, muito cuidado, você sempre destravar da moto, levar consigo para que ninguém faça isso, mas ter esse ponto de atenção. Um item extra, que obviamente não é essencial, mas que eu vou falar para vocês, que eu levo sempre antes de partir para a parte de equipamentos de fixação da mala na moto, é a GoPro. Por que eu falo bastante da GoPro? Sinceramente, eu fiz vários vídeos nas viagens, às vezes eu assisto, acabo até tendo preguiça de editar depois, muitas vezes, mas o que eu acho legal na GoPro é um equipamento muito bom para evitar propina de polícia, principalmente em viagem na América Latina. Já me salvou na Argentina, já me salvou na Bolívia. A primeira vez eu fui parado, depois você assista o eu vou passar o reporte completo no nosso vídeo sobre perrengues em viagem de moto, mas eu fui parado na Argentina rapidamente, 2 horas da manhã, estava rodando muito além da hora que eu queria estar rodando. 4 policiais começavam uma conversa devagar e perguntando e falando que a moto valia muito e que eu devia estar com muito dinheiro numa viagem como aquela. Eu peguei a GoPro na hora que eu liguei, coloquei no capacete, falei que ia fazer um vídeo ali na frente. Obviamente não ameacei de filmá-los nem nada, mas eles, não, pode ir, meu senhor, muito boa viagem e tudo mais. Então, em outros lugares, na Bolívia e tudo mais, eu já vi a polícia, eles realmente olham para o capacete, quando a GoPro está no capacete, eles observam e eles acabam não te fazendo nenhum tipo de assédio para tentar tirar seu dinheiro. Então, GoPro é um dos equipamentos que não é obrigatório, mas eu sugeriria, e aí você tem os mounts, né, para colocar a GoPro para fixar, seja no guidão da moto, que fica mais fácil, né, para você direcionar durante a pilotagem, mas eu gosto bastante de deixar no capacete, porque se você está saindo da moto para falar com o policial longe da moto, a GoPro tá sempre no campo de visão. Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho sobre equipamentos para o que eu levo de acessórios para fixar, né, sua bagagem e tudo mais na moto. E aí já uma dica desde já é muito cuidado com os equipamentos de fixação na moto, né? Então com as barras e tudo mais. Por que eu digo isso? Numa viagem você vai pegar vibração, você vai pegar ripio, eventualmente vai pegar off-road e tudo mais. Se você compra uma barra de má qualidade, um bagageiro de má qualidade, e uma solda estoura no meio da viagem, você fica realmente na mão, porque como é que você vai levar a sua bagagem toda que está solta até o lugar mais próximo para fazer uma solda? Então, sempre cuidado com isso, né? Se a moto não tem pontos de fixação de equipamento, de bagagem, de baú e tudo mais, você ficar muito atento à qualidade do que você compra, eventualmente também dá um pingo de solda a mais e tudo mais. Falo isso porque eu já tive, não fiquei na mão, mas eu já tive um bagageiro que eu comprei não original, na verdade os ferros, né, em que você vai fixar o baú, e um ponto de solda soltou, eu consegui amarrar, ainda tinha 3 pontos de solda me segurando e consegui chegar até o destino, mas é um ponto de atenção importante. Bom, mas falando em bagageiro, então, né, eu vou começar aqui com o baú, né? E aí, esse eu gosto muito, é o baú rígido. Esse aqui é um baú da Give, é o Tracker Outback, se não me engano ele é 40 ou 50 litros. Eu gosto muito dele porque ele tem chave, né? Então esse é um item que eu acho essencial, porque eventualmente essa chave ela serve para 2 coisas. Ela serve para travar o baú na moto. Então se você não está com a chave, você não consegue, essa lingueta aqui é o que solta o baú da moto, você vira a chave e aí ele permite, né, você tá soltando aqui, ela tem uma trava na parte inferior dela para soltar o baú da moto, que você manuseia com essa trava aqui. E também, obviamente, é o que permite que você abra o baú, né? Então, você abrindo, eu vou virar ele um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver dentro. Vocês podem ver, ele está com um capacete aqui, né? E tanto que esse baú eles falam 2 capacetes. Obviamente, se você está viajando,
você vai estar com ele cheio, o capacete você não vai conseguir fixar ele aqui, colocar ele aqui dentro. Por isso eu tenho uma outra dica de como fixar o capacete bem fácil. Mas é um baú que ele é impermeável, né? Então ele é totalmente impermeável, ele é hermético. Eu já viajei muito com esse tipo de baú, seja com esse, seja com baús que são os originais da BMW, seja com baú da Touratech. Todos eles têm uma vedação muito boa, então seu equipamento vai chegar seco, sua roupa vai chegar seca, é importante, você quer isso para ter conforto na hora que você chega depois de uma viagem inteira rodando. E se você deixa sua mala na moto para ir numa cachoeira, para ir em alguma coisa, para parar num restaurante, você não fica grilado, porque o seu equipamento não está amarrado só com arame na moto, só com elástico e tudo mais. Ele está realmente travado. Para alguém levar isso daqui, é só levando a moto, ou se alguém for tentar tirar toda a fixação do baú na moto, vai tomar bastante tempo. Então, recomendo isso. Além do que você chegando no seu destino, você tira isso da moto e leva isso para o seu quarto de hotel como se fosse uma mala com todo o seu equipamento aqui, né? Então eu acho adequado. Esse é o top case, é o baú que vai na parte superior da moto, do bagageiro. Você tem como alternativa também os baús laterais. Eu vou colocar foto para vocês. Quando eu viajava de GS, eu viajava com os 3 baús. Sinceramente não precisa de tudo isso de espaço, dá para se organizar. Depois no terceiro e último vídeo da série eu vou falar do que levar de vestuário, e tranquilamente você consegue só num baú desse ter todo o vestuário que você precisa, mesmo para um clima frio. Mas de qualquer forma, para quem quer levar mais coisa ou quem vai viajar em casal e precisa de mais espaço, você pode ter o baú superior e os 2 baús laterais. O baú lateral sempre importante ter em mente que ele... a moto vai consumir um pouquinho mais, porque ele vai aumentar a área da moto de arrasto aerodinâmico, então ela vai segurar um pouquinho mais a moto. Você não vai sentir essa redução em velocidade ou potência, mas vai consumir um pouquinho mais, e principalmente a moto vai engordar, e para você passar em corredor e tudo mais vai ficar mais difícil, né? Então tem isso em mente. O top case, a diferença é que ele é um peso como se fosse um garupa, ele é um peso mais elevado, né? Ele eleva o peso de gravidade da moto. Então a moto fica um pouquinho mais lenta para ser manuseada de um lado para o outro. Então sempre prós e contras entre uma coisa e outra. Eu já viajei só com top case, já viajei só com as malas laterais rígidas, já viajei com os 3 e você se acostuma e dá para viajar tranquilo, né? Então... último ponto, esse daqui ele tem esses pontos essas garras aqui para você colocar elástico e tudo mais, para você eventualmente, se você não consegue, eu comentei para vocês de deixar espaço para colocar equipamento dentro do baú. Eventualmente, se você não tem espaço, você consegue pelo menos uma jaqueta, alguma coisa, se o tempo esquenta, você consegue colocar ela sobre o baú e você consegue fixá-la com elásticos, né? Então, é uma forma, e tem até um equipamento acessório que você pode colocar, que é uma espécie de uma grelha que vai em cima do baú para que você consiga realmente fixar equipamentos aqui sem ter o risco de riscar o baú. Falando então em elásticos, né, eu gosto muito, eu sempre levo vários desses comigo. Eu tenho o elástico normal, né, para você fixar equipamento, eventualmente para você fixar, como eu falei, uma jaqueta, alguma coisa no baú, ou... até mesmo para quem não vai viajar com nada disso, eu vou mostrar uma alternativa: é você levar uma mala impermeável, um bagageiro impermeável, e você vai dar voltas com esse elástico na sua bagagem e vai fixá-la sobre o banco do passageiro ou sobre o suporte de baú. Além do elástico normal, você tem esse elástico, né? O maior pessoal conhece, a aranha. Isso daqui permite até que você fixe um capacete aqui em cima do baú ou em cima da moto. Eu uso isso daqui para prender o que eu chamo de itens de sobrevivência. São os itens maiores, uma barraca, um saco de dormir, um forro térmico. Então itens que, se eu colocar dentro do baú, vão ocupar muito espaço. Eu uso isso para colocar ou sobre o banco do garupa, se eu estiver viajando sozinho, ou até sobre o top case, né? Então, isso é o que eu recomendo bastante por tudo que eu falei. Como alternativa, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, senão eu posso depois deixar o link também. Eu não tenho nenhum exemplar desse, mas você tem os baús, como é que eles chamam? Side bag,
dry bag, o saco estanque para moto, que você coloca sobre o banco traseiro, e é um saco impermeável, é próprio para moto, fica dos dois lados, né? E você tem também o que seria equivalente a um top case. O superior ele fica preso, então só tem que verificar se sua moto tem as garras, tem os locais de afixação apropriados. Mas é uma alternativa, eu sei que é uma alternativa mais em conta, e eu não sei sinceramente com relação à impermeabilidade que marca é melhor. Né? Eles dizem que é impermeável, mas sempre vale dar uma verificada e fazer um teste antes, buscar alguns reviews. Bom, uma coisa que eu não usei nas minhas primeiras viagens de moto longas, que eu me arrependi muito de não ter usado, e porque eu aprendi só durante, pelos erros, é o tanque a mala de tanque, o bagageiro de tanque, né, a bolsa de tanque. Como vocês podem ver, ela é pequena. Essa é o modelo que eu uso hoje na minha R9T. É um modelo com fixação por imã, então eu tenho um tanque hoje metalizado, então ela tem imãs aqui dentro dessa lateral. Fica bem fixo, né? Apesar de ser só 2 ímãs, são 2 ímãs grandes, ela não fica deslizando. Apesar disso, eu gosto de colocar sempre um pano flanelado embaixo, para evitar que, eventualmente, com alguma poeira, alguma coisa risque o tanque. E por que eu gosto muito disso? Bom, ele não tem uma área grande, deixa eu tirar, tem algumas coisas dentro, ele tem uma área não muito grande, interna, mas aqui eu deixo minha carteira, aqui eu vou deixar meu celular, aqui eu vou deixar, como vocês estão vendo, uma luva, que eu não estou usando eventualmente. Isso aqui é a capa de chuva da própria bolsa de tanque. Eu vou deixar aqui, inclusive deve estar aqui dentro, um protetor solar pequeno para mãos ou pescoço, né, protetor labial, algum medicamento que eu preciso tomar durante a pilotagem, ou um ibuprofeno se eu tiver uma dor de cabeça por questão de muito sol e tudo mais. Eu tenho um espaço aqui, eu tenho uma espécie de um grampo aqui que eu consigo colocar, prender uma chave para não perder. Então eu vou usar esse baú para colocar, por exemplo, os equipamentos, uma GoPro, se eu não estiver utilizando, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a tomada 12 volts, se eu não quiser deixar na moto. Eu vou colocar um cabo USB para carregar, eu vou colocar meu power bank. Tudo isso aqui, se eu precisar usar, se eu precisar carregar alguma coisa durante a viagem, está à mãos. Se eu precisar, eu deixo também um óculos escuro, eu deixo um óculos eventualmente de grau para quem utiliza. Então, tá viajando, ficou noite, troca o óculos escuro, coloca um óculos de grau, uma flanela, alguma coisa para limpar o óculos eu coloco aqui. Então, é bem versátil, e a vantagem de você ter isso você não vai deixar os bolsos da sua jaqueta cheios. Quem viaja de moto sabe, né, que a gente está sempre checando o bolso para ver se está tudo ali, se você não esqueceu, se não voou. Então aqui está no seu campo de visão, você sabe que está tudo aqui, você estando com o zíper fechado, está tudo tranquilo, está protegido, não saiu voando do seu bolso. E a outra vantagem é que na hora que você para a moto, a maior parte dos modelos tem essa alça, né, que você obviamente trava dentro quando você está pilotando para não ficar sacolejando e batendo, mas você leva como se fosse uma bolsa, né, com todos os seus pertences. Então você leva aqui o GPS, você leva aqui todos os itens que você não quer deixar na moto, eles vão ficar aqui e vão seguir contigo, né? Então você não precisa ficar se preocupando, enchendo seus bolsos com coisa. Então é muito prático. E outra coisa que eu tinha adiantado para vocês, o que eu faço quando eu estou carregando, quando eu quero carregar uma bateria de câmera, alguma coisa, eu coloco a tomada 12 volts na moto, eu deixo o baú em cima, a mala de tanque, o bagageiro de tanque com a bateria que eu quero carregar, ou com o celular, deixo o celular aqui dentro e deixo o cabo passando pelo zíper. Então, enquanto eu estou rodando, está carregando e está tudo seguro, né? Porque eu deixo só uma flechinha do zíper aberta para passar o cabo. Então, eu consigo carregar meu equipamento enquanto eu piloto. Se em algum caso eu precisei acampar e não consegui recarregar de noite, ou se eu esqueci de recarregar em algum hotel, alguma coisa, eu consigo fazer isso durante a viagem. Então, super recomendo essa mala de tanque, essa bolsa de tanque.
E essa é a pequena que eu uso hoje, só para referência existe a bolsa de tanque, essa é uma bolsa 25 litros, as duas são modelo da Give, e esse é um modelo com trava, né? Uma trava que fica travada no bocal do tanque de combustível. Na verdade eu até tenho aqui, você precisa instalar uma flange como essa, tem o desenho aqui que fica mais fácil. Você precisa instalar uma flange como essa, metálica no tanque, então você retira o bocal do tanque, coloca essa flange e a bolsa vai travada no tanque. Então para quem prefere, por questão de risco, tem receio de que risque e tudo mais, pode comprar essa daqui que tem essa trava, desde que sua moto seja compatível com a flange. A minha moto atual não é compatível com a flange, por isso que eu não utilizo mais essa bolsa aqui. Mas basicamente é uma bolsa obviamente maior, né? Isso daqui praticamente, em alguns casos, eu deixei todo o equipamento na moto. Se a moto estava em lugar seguro, deixei os baús nela e saía pro hotel só com isso daqui. Deixava até escova de dente, itens básicos, uma mini necessaire aqui. E não precisava tirar mais nada da moto. Tinha uma troca de roupa aqui e era isso que eu removia da moto quando parava, em uma parada mais rápida. Nela também vai ter aqui a alça para você levar a tiracolo aqui quando sair, e ela até é mais rica em bolsos, né? Então para você distribuir melhor, troco de pedágio e tudo mais. Então é uma coisa que facilita muito, inclusive eu acabei de falar pedágio, né? Para pagar pedágio, tirar carteira, a gente sabe que não existe sem parar para moto ainda, infelizmente, né? O pedágio a gente ainda, em muitos deles, é obrigado a parar e manusear dinheiro e pegar troco, recibo e tudo mais. Então com um desse daqui você não precisa ficar abrindo o zíper e tudo mais, principalmente se está chovendo, você não tem aquele receio de deixar um bolso mal fechado ou um zíper mal fechado e depois de entrar água. Bom, para fechar, o que eu gosto muito de ter comigo é um cabo de aço com trava. Esse daqui no caso é com chave, você tem alguns que são com código, até prefiro com código para você não ter o risco de perder a chave. Para que eu uso isso? Para prender o capacete na moto. Quando eu estou parando, como eu falei, o capacete dificilmente você vai conseguir deixar ele no top case, porque só o top case vai estar cheio. Mas você tendo um cabo desse, você consegue travar o capacete na moto. Ou não só o capacete, mas a própria jaqueta. E esse é um macete que eu aprendi com um colega durante a viagem. Durante um encontro de motos, em uma viagem que eu fiz, você passa o cabo pela manga da jaqueta e você trava a outra extremidade. Inclusive você pode travar a jaqueta e o capacete e você coloca isso daqui depois no guidão da moto. E aí, ou em alguma área fixa da moto que ninguém vai conseguir soltar, e seu equipamento fica afixado, seguro. Você não precisa ficar carregando, é uma coisa a menos para você ficar carregando numa eventual parada. Então, super recomendo ter um item como esse. Também é outro item que eu vou levar sempre na minha bagagem de mão, né? Um cadeado como esse. Bom, esse foi o nosso terceiro de 4 vídeos sobre o que levar numa viagem pelas estradas. Espero que tenha sido útil. Deixe seus comentários, como sempre, com outras dicas, alguma coisa que eventualmente eu tenha esquecido, algo que vocês façam diferente. E não deixe de conferir nossos vídeos anteriores, nossos vídeos sobre como preparar sua viagem de moto para além de equipamento, com relação à manutenção da moto, com relação à preparação de documentos, com relação à preparação do psicológico, preparação física, e também o nosso 4º e último vídeo, que vem na sequência, sobre itens de sobrevivência, o que eu chamo de itens de sobrevivência e até mesmo itens gerais de vestuário. Até a próxima, tchau!